Boa tarde. O grupo do nosso trabalho é composto por mim, Carolina Gonzaga, Heloísa Maria, Iago Americano, João Pedro Menezes, Laura Corrêa e Roberto Alvise. O tema do nosso trabalho é o peixe-boi. Vamos abordar a taxonomia dos sirênios, sua diversidade e história evolutiva, lenda, habitat, características gerais, principais adaptações, a ecologia especificamente do peixe-boi amazônico, status de conservação e ameaças e projetos de conservação. As referências ao final do trabalho. Falando sobre a taxonomia, a gente pode dizer que Paenongulata é o clado de mamíferos placentários, que agrupam as atuais ordens, como Proboscidea, Sirenia e Iracodeia, e a ordem Desmotilia, que já entrou em extinção. Os Tetateria é um clado de mamíferos que inclui os sirênios e os proboscídeos. Há duas famílias para os sirênios, a família Dungogidae e a família Trichecida. Eu já vou falar sobre suas distribuições. O Dungodungo é o único representante vivo da família Dungogidae, todos os outros membros tendo sido extintos. O nome Dungodungo vem da palavra malaia, duing, que significa sereia. Estes podem atingir os 3 metros de comprimento e 500 kg de peso. Sua distribuição é mais limitada e é classificada a espécie vulnerável à extinção, devido à caça por óleo e carne. Os dungodungos, ao contrário dos triquequídeos, possuem dentes afiados e são capazes de caçar pequenos animais, como lagostas e outros crustáceos. A família do gênero Trichetidae possui 3 espécies de peixe-boi, como o amazônico, o africano e o marinho. O peixe-boi da Amazônia é herbívoro, alimenta-se de grande variedade de plantas aquáticas e semiaquáticas, e consome cerca de 8% de seu peso vivo em alimento por dia. Diferentemente das outras espécies de peixe-boi, este não apresenta unhas nas nadadeiras peitorais. A nadadeira caudal é grande, arredondada e achatada, ligada ao corpo por um pendúculo caudal grosso, e não possui nadadeira dorsal. O peixe-boi africano é encontrado em águas marinhas costeiras, rios e estuários. Alimentações em plantas vasculares aquáticas, folhas ou plantas do mangue, moluscos e pequenos peixes. E o peixe-boi marinho é o maior gênero da ordem dos mamíferos aquáticos sirêneos, de movimentos lênticos e letárgicos, são normalmente vistos sozinhos ou em grupos de até 6 indivíduos. Eles têm um corpo robusto e pesado e a cauda achatada e larga, e disposta de forma horizontal. Estes são distribuídos nas regiões tropicais e subtropicais, como o peixe-boi da Amazônia. Ele está distribuído bem ali na bacia amazônica. Já o peixe-boi marinho, ele está por todo o continente americano, desde a Flórida até a região nordeste do Brasil, habitando as águas costeiras e rios. A distribuição do peixe-boi africano é no continente africano desde o Senegal até Angola, sendo encontrado ao longo da costa, estuários e rios. E o dugong e dugong, as principais populações vivem na Grande Barreira de Coral ao largo da Austrália e no Estreito de Torres. Existe também uma população viável no Parque Nacional de Bazaruto, em Moçambique, a última do Oceano Índico Ocidental. No caso dos dugongos, é o formato de meia-lua e dos criquequidas é o formato de remo. Suas caudas são alargadas e achatadas horizontalmente, formando um remo ou um formato de meia-lua. Isso é uma das características que diferencia as duas famílias de sirênios, a Dugongidae e a Triquequida. A família Trichetidae é composta por 3 gêneros. Agora falando um pouquinho de lenda, há muito tempo atrás, século XV, na época das grandes navegações, as pessoas confundiam peixes-boi com sereias. Essas sereias eram criaturas da mitologia grega que havia um canto maravilhoso onde encantava e atraía marinheiros com suas embarcações para rochedos perigosos, na intenção de derrubar essas embarcações. Mas já no século XVI e XVII, encontramos livros de zoologia, onde eles já explicam que essa confusão era feita, pois era comum que
crescessem algas nas costas dos sirênios, dando aspecto de cabelos compridos. Assim, dando a teoria, né, do parentesco feito pelos navegadores. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre o habitat dessas espécies. E eu vou começar pelo peixe-boi marinho, né, onde a sua área de ocorrência ela se estende da costa sudoeste dos Estados Unidos ao longo do Mar do Caribe e do Golfo do México. Então, ela vai até o nordeste da América do Sul. Então, no Brasil, a subespécie Trichecus manatus, ela pode ser encontrada nos litorais do estado de Alagoas e Amapá, sendo considerada extinta, né, nos litorais de Sergipe, Bahia e Espírito Santo. Então, de uma maneira geral, há uma preferência da espécie por águas calmas, né? Aí a gente pode citar as baias, as praias protegidas e os estuários. Então, diversos fatores, eles influenciam essa distribuição do peixe-boi marinho. Então, aí a gente pode citar profundidade, salinidade, a presença de água doce, a mudança da vegetação aquática. Então, apesar disso tudo, tem uma grande presença de atividade humana que tem destaque, né? Onde há uma degradação desse habitat devido a ações antrópicas que constitui aí uma principal ameaça à espécie. Bom, esses ambientes costeiros marinhos, eles vêm sofrendo cada dia mais um acelerado processo de degradação ambiental, cujo esse desenvolvimento populacional é associado aos motivos dessas ações antrópicas. Então, nesse caso, a poluição e a exploração de recursos naturais, elas comprometem diretamente e indiretamente a estrutura dinâmica dessas baias e estuários, e preferencialmente os ecossistemas que são utilizados pelo peixe-boi marinho para a reprodução e aí o cuidado parental desses animais. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o peixe-boi amazônico, o Trichecus inunguis, que ele se diferencia das outras espécies, além da sua aparência, mas também devido ao seu habitat, uma vez que essa espécie é a única espécie de sirênios que vive exclusivamente em água doce. Então, esse animal ele se distribui-se por toda a extensão da bacia amazônica, que ocupa os rios do Brasil. Então, aí a gente pode dar o exemplo de Amazonas, Tocantins, entre outros. Então, as avistagens dessas espécies elas são mais numerosas em lagos e planícies inundadas e também em canais de rio com água clara. Então, eles têm por preferência essa água por ela serem menos ácida e com um teor maior de nutrientes. Então, pode ser encontrado em lagos de água mais escura, quando a água não é caracterizada por um pH muito baixo, mas ela possui essa cor devido ao sedimento que é fixado. Então, a sua distribuição também ela é determinada pela temperatura da água, que varia aí em torno de 25 e 30 graus. E a gente não pode falar também sobre a disponibilidade de ambiente, de alimento, né, que não ocorre em áreas turbulentas e também com correnteza. Bom, então dando uma entrada aí ao habitat do peixe-boi africano, né, o Trichecus senegalensis. Ele é um mamífero aquático que atualmente está ameaçado como vulnerável na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. Então, essa espécie ela é encontrada em 21 países africanos em vários tipos de habitat. E aí a gente pode incluir água marinha, estuários, rios, afluentes e os lagos também que se conectam diretamente ao mar. Então, os requisitos desse habitat, dessa espécie, elas incluem, mas elas também não estão limitadas ao acesso à água doce e quente, com pelo menos 2 metros de profundidade, onde tem a disponibilidade de plantas que são alimentícias ao acesso a essa cobertura e a esse espaço adequado. Então, essas estações de águas baixas que se encontram na África
ela afasta, né, uma vegetação costeira dos principais rios aí. Então, durante as estações de águas altas, esses níveis de água, eles aumentam e inundam a vegetação ao longo da costa. Então, esses peixes, né, eles viajam, eles migram para essas áreas inundadas para consumir uma melhor vegetação acessível e que seja fresca, né? Então, assim, os lagos de água doce, eles são um recurso extremamente importante para o peixe-boi africano, especialmente durante os períodos aí de águas baixas. Também conhecidos pelos nomes peixe-boi, vaca marinha ou manatis, esses animais possuem um corpo grande e robusto, coberto por pelo e com ossos bastante densos, o que ajuda na sua mobilidade na coluna d'água. Seus olhos não possuem pálpebras, porém se fecham por um mecanismo parecido com um esfíncter. No geral, os animais possuem lábios grandes e móveis, cobertos de cerdas rígidas. Suas narinas estão localizadas na parte superior do focinho e fecham-se como válvulas, além de possuírem uma camada adiposa bem considerável. No caso dos dugongos, é o formato de meia-lua e dos criquequidas é o formato de remo. Suas caudas são alargadas e achatadas horizontalmente, formando um remo ou um formato de meia-lua. Nestes animais aquáticos, os membros anteriores foram transformados em nadadeiras, sendo que os membros posteriores estão reduzidos a uma pelvis vestigial. Bom, agora eu vou falar sobre a dieta, né, a alimentação dessas espécies, e eu vou começar pelo peixe-boi marinho, o Trichecus manatus, que a sua distribuição geográfica ela está totalmente associada à presença de angiospermas marinhas e bancos de macroalgas que servem de alimento. Então, a gente pode citar aí folhas e raízes de mangue, plantas terrestres e emergentes também, as plantas aquáticas que estão submersas e flutuantes. Então, todas essa vegetação, ela constitui a dieta da espécie. Porém, né, há relatos da ingestão oportunista de peixes e, acidentalmente, com as ações antrópicas, a ingestão de lixo e também vertebrados aquáticos. Então, esses itens alimentares, eles são consumidos de acordo com a disponibilidade do alimento na região e também a sua composição nutricional, que varia aí de 5 a 10% do seu peso corporal. Então, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, há um maior consumo de algas vermelhas devido à sua maior abundância de recurso, né? Então, pelo mesmo motivo, no Maranhão, há uma preferência por mangues e marismas. E aí a gente cita o Alagoas e no Ceará, onde há uma maior ingestão de angiospermas marinhas devido ao provável e baixo teor calórico das macroalgas, e no Piauí o consumo entre todos os itens alimentares, eles ocorrem na mesma proporção. Bom, falando um pouco sobre a dieta do peixe-boi amazônico, ele alimenta-se de vários tipos de vegetação, porém ele mostra uma nítida preferência por determinadas espécies, né? Então, ele alimenta-se de uma vegetação submersa, flutuante e emergente. Ele alimenta-se de plantas, principalmente com incrustações de micro-organismos que estejam obtendo uma suplementação, né, de cálcio, cujo teores para as plantas da Amazônia Central, elas são extremamente baixas. O peixe-boi da Amazônia, o Trichechus inunguis, que é o peixe-boi africano, ele é um animal exclusivamente herbívoro que na natureza se alimenta de uma grande variedade de macrófitas aquáticas. Nestes animais aquáticos, os membros anteriores foram transformados em nadadeiras, sendo que os membros posteriores estão reduzidos a uma pelvis vestigial. Seus olhos não possuem pálpebras, porém se fecham por um mecanismo parecido com um esfíncter. Em relação à dentição dos peixes-boi, eles têm presença de dentes molariformes supranumerários,
ou seja, polidontes, que são substituídos via migração horizontal da mandíbula ao longo da vida de cada peixe-boi. Então, ao longo da vida, eles podem fazer várias trocas dentárias, como está mostrando na letra C e E. Essa troca de dentes se dá de forma como uma esteira, de forma vertical e depois horizontal, como mostra na seta. Na imagem A, a gente pode ver essa característica de dentes braquidontes, com 2 ou 3 raízes, e bilofodontes. Os peixes-bois são animais conhecidos pela sua sensibilidade acústica excepcional, tanto abaixo quanto acima da linha d'água. Nas imagens, na primeira imagem, a gente tem a imagem de um crânio evidenciando as bulas timpânicas, que são bem avantajadas. Esse tamanho evidenciado dos ossos da bula timpânica demonstra uma adaptação morfológica da sua capacidade auditiva. Na segunda imagem, nós temos o registro de 3 crânios, de um indivíduo adulto, de um jovem e de um filhote. Todos os 3 possuem essa bula timpânica bem avantajada. Essa adaptação possivelmente sugere um papel muito importante na comunicação da mãe com o filhote, por causa dessas redes auditivas bem sensíveis. Além disso, o contato entre os ossos periódico e escamosal e o processo zigomático do osso escamosal nos jovens e adultos é alargado e cheio de óleo. Isso também sugere um papel na recepção do som. Agora, em relação aos músculos, suas principais funções e adaptações. A imagem foi retirada de um artigo publicado em 1978 por Dahmen. Esse foi uma das primeiras descrições morfológicas em relação aos músculos dos peixes-boi. Eles possuem um aparelho mastigatório unicamente especializado, possuem músculo temporal muito grande e vantajosamente situado. Esse músculo ele se origina na superfície da fossa temporal, limitado pela crista sagital, e sua inserção se dá no processo coronóide da mandíbula. Nestes animais aquáticos, os membros anteriores foram transformados em nadadeiras, sendo que os membros posteriores estão reduzidos a uma pelvis vestigial. Em relação à abertura e fechamento das narinas, as fibras verticais do músculo lateral nasal se inserem no assoalho da passagem e agem para diminuir a distância equivalente ao comprimento abre e fecha da porção do músculo. Depois do relaxamento lateral nasal, toda a porção do assoalho da passagem nasal, e não somente a pequena parte visível das próprias narinas, pula de volta para o teto da narina drasticamente. Então, assim como nos cetáceos e nos pinípedes, não existem músculos que servem para fechar as narinas. Isso é feito automaticamente por tecido elástico e apenas a abertura das narinas é voluntária. Nas imagens temos o indivíduo com as narinas abertas e o segundo com o indivíduo com as narinas fechadas. Esses animais são considerados animais solitários, com pouca interação com outros indivíduos na mesma área. A única relação duradoura parece ser a de mãe e filhote, que pode prolongar-se por mais de 2 anos. A reprodução do peixe-boi é fortemente associada ao ciclo hidrológico da região. A cópula e os nascimentos ocorrem quando as águas começam a subir, entre dezembro e junho, e o pico de nascimentos se dá entre fevereiro e maio. Nesse período, as plantas aquáticas e semiaquáticas usadas pelos animais na sua alimentação são abundantes, fornecendo às fêmeas alimentação suficiente para repor a demanda nutricional e energética necessária para o estágio final da gestação e para os primeiros meses de lactação. A maturidade sexual das fêmeas ocorre a partir de 6 a 7 anos de idade, mas os machos podem se tornar sexualmente maduros mais tardiamente. Nasce um filhote a cada gestação, que dura mais ou menos de 11 a 12 meses. Endêmico da bacia do Amazonas, o peixe-boi se distribui por todos os principais afluentes, rios menores e lagos, desde o Peru, Colômbia e Equador até a foz do Atlântico. No Brasil, ocorre praticamente em todas as bacias dos principais rios da Amazônia, mas é limitado por cachoeiras e corredeiras e por barragens. Status de conservação. Aqui temos dados da IUCN, onde vemos que ambas as espécies, peixe-boi da Amazônia, peixe-boi marinho e o peixe-boi africano, encontram-se ameaçado vulnerável. Porém, o peixe-boi marinho, acredita-se que o grau de ameaça dessa espécie seja ainda maior do que o avaliado, pois o animal vem sofrendo diversas pressões naturais e antrópicas que agravam seu status de conservação.
O peixe-boi da Amazônia é o mamífero aquático mais caçado do país, embora em intensidade bem menor do que no início do século passado. O consumo de sua carne é uma tradição na Amazônia, sendo uma forte fonte de proteína animal do ribeirinho. A captura intencional é, na maioria das vezes, para fins de subsistência, mas ainda existe a caça para comercialização e as capturas incidentais em redes de espera ou malhadeiras. Além do uso tradicional do arpão na caça desse mamífero aquático, uma nova prática de uso de redes de espera, especialmente com experiência na caça de peixe-boi, o alvo preferencial são as fêmeas prenhas ou paridas, porque são mais gordas e fornecem mais quantidade de banha, disponibilizando ainda o filhote, que também é consumido. Outras ameaças ao ambiente aquático que afetam diretamente o peixe-boi são o incremento do setor hidroviário, aumentando a ocupação humana na Amazônia e a demanda por proteína animal, as atividades impactantes das mineradoras e do garimpo, a contaminação por agrotóxicos e fertilizantes e os programas agropecuários em larga escala, como o plantio de soja na Amazônia e a criação de búfalos em áreas de várzea. Algumas medidas têm sido desenvolvidas para manter e reabilitar peixes-bois órfãos em cativeiro. O Laboratório de Mamíferos Aquáticos do INPA, em Manaus, o Centro de Pesquisas e Preservação dos Mamíferos Aquáticos, ligados a Manaus Energia, em Balbina, e mais recentemente o Centro de Mamíferos Aquáticos do ICMBio, em Belém, têm resgatado e reabilitado em cativeiro filhotes órfãos de peixe-boi da Amazônia. Os sirenos estão protegidos no país desde 1967, por meio da Lei Federal de Proteção à Fauna, número 5.197, pela alteração da Lei de Proteção à Fauna, número 7.653, e pela Lei de Crimes Ambientais, número 9.605. Os peixes-bois no Brasil também são protegidos por atos internacionais, como a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagem em Perigo de Extinção, o Acordo de Conservação da Flora e Fauna dos Territórios Amazônicos, o Tratado de Cooperação Amazônico e a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. O projeto Peixe-Boi Marinho foi criado em 1980 pelo governo federal, por meio do IBDF, devido à preocupação do país com a espécie. Essas são as nossas referências bibliográficas e muito obrigada.